E é bem isso, né? Assim, o equity hedge, a cabeça do fundo, a estrutura do fundo é ser um fundo agnóstico em relação ao cenário, porque ele carrega posições long and short que não são direcionais, ou seja, é esperado que o fundo tenha um beta muito próximo de zero e que ele atue da mesma maneira em cenários turbulentos de política, cenários econômicos que são muito incertos, porque o desafio e a parte interessante desse produto é que o que me importa são as diferenças de valor relativa entre as empresas e o quanto eu concordo ou discordo com essas diferenças relativas entre elas. Então, é um fundo que, por definição, ele é construído do micro para o macro e não, muitas vezes, do macro para o micro. Então, você não vai ver, eu tendo aqui, isso pode ser bom ou ruim, né, Adriano? Mas você não vai ter, no meu caso, grandes opiniões sobre ciclo macro, você não vai ter, no meu caso, grandes opiniões sobre político, você vai ter muito mais opiniões minhas aqui sobre relativo entre as empresas. É o que a gente chama, assim, né, um jargão no mercado que a gente fala que é buscar o alfa puro, né, ou seja, tudo que a gente falou aqui, né, com a participação do Cato e do Aranha, de eleição, cenário global, etc. e tal, é óbvio quando ele fala assim que não passa ao largo, ele analisa, obviamente, mas não é uma componente determinante na hora que você está montando o portfólio, né? E pelo contrário, na verdade, você olha numa ótica de risco, né? Ou seja, o portfólio está exposto a alguma variável ou não, porque a ideia é você ter o mínimo de exposição a qualquer temática ou direcionamento de mercado. Exatamente. Assim, se a gestão de portfólio é bem feita e a construção ela é adequada, eu não vou carregar riscos que sejam direcionais, e daí a gente pode aqui estar falando de diversos riscos que muitas vezes aparecem de diversas maneiras no portfólio e traduzidos muitas vezes de formas que a gente não consegue detectar. Então, se a gestão e se a construção aqui é bem feita, eu não quero ter uma posição direcional nesses diversos fatores que a gente chama aqui de risco, né? Então, eu quero ter posições casadinhas, posições indo bem para o micro das empresas, observando quais são as empresas que a gente acha que são adequadas, quais são as empresas que a gente acha que estão sobrevalorizadas, quais são as empresas que a gente acha que o mercado está punindo demasiadamente, a gente monta essas posições relativas e olha o portfólio de uma maneira ali, holística para entender se ele está feito de uma forma que vai nos proteger tanto em cenários de disrupção de correlações e também em cenários em que tudo está andando e a gente aqui, por alguma maneira, ficou short ou ficou long de uma maneira incorreta. Então, essa é a arte desse produto. Legal. E aí, vamos falar um pouquinho aí, dar um overview da carteira, né? Lembrando que o fundo ele tem uma exposição bruta máxima aí de 165%, ou seja, a parcela comprada mais a parcela vendida em módulo, né? E a exposição líquida ela pode variar de mais menos 20%, mas como o Bruno enfatizou diversas vezes aqui, ele é um produto que o voo de cruzeiro dele aí é rodar próximo do zero, né? Como é que o fundo fechou em termos de exposição bruta? Acho que foi próximo aí a 120%. E como é que ele está posicionado hoje em dia? E a gente está entrando agora na divulgação de balanços, né? Que é uma época animada para os gestores de ações. E para quem faz long short é mais animado ainda, porque como a carteira é mais diversificada, sim, a chance de você ter exposição a uma determinada empresa ela é bem maior, né? Exatamente. Assim, temporada de resultado, ela historicamente é uma temporada em que há bastante quebra de correlação entre empresas do mesmo setor. Então, o fundo ele fechou com 120 de gross e eu venho reduzindo esse 120 de gross para próximo de 100 por um fator que você acabou de citar, mas também porque o regime de volatilidade do mercado tem aumentado um pouco na margem. Então, eu prefiro usar como output a volatilidade do mercado do que propriamente estabelecer ali em pedra que o gross do fundo vai ficar num nível ali de 120, 140. Então, eu gosto de usar isso mais como um controle de risco do que
qualquer outra coisa. Então, sim, a temporada de resultado nesse segundo TRI, especialmente, ela vai ser muito importante, porque a gente vai começar a vislumbrar o que vai ser 2027. Então, a minha cabeça, o que eu gosto aqui de fazer? Primeiro, posições long. Tem que ser as posições em que a gente tem um conforto muito grande de empresas com vantagens competitivas claras, com fundamentos sólidos, com operacional indo bem, porque a gente sabe que vai passar por um segundo semestre ali turbulento e a gente olha para 2027 e esses são os grandes candidatos a não terem grandes revisões para baixo de operacional e muitas vezes para cima. E por outro lado, a gente gosta dessas posições short em empresas que a gente não encontra tanto isso ou que o mercado já colocou isso muito no preço. Legal, e aí as maiores exposições, assim, os pares, né, na foto atual estão mais direcionados nos setores, acho que é financeiro, utilities, arbitragem, e aí depois vai mais pulverizado em outros setores, né? É isso, acho que a cara do fundo hoje está com exposições maiores no setor financeiro, dá para você fazer mais pares no setor financeiro hoje, né, pelo tamanho do setor, pela relevância que eles têm na bolsa e pela capacidade da gente conseguir montar posições long e short de uma maneira bem ágil, né? O setor de utilities, idem, então a gente vai carregar essas duas grandes exposições setoriais, obviamente casados, né? Setor financeiro com setor financeiro, utilities com o setor de utilities, arbitragens naturalmente casadas de largada, né? Então, o fundo hoje ele está com uma exposição maior nesses dois setores e a gente tem ainda algumas posições de empresas do setor de varejo, a gente tem algumas exposições em commodities também, para passar por essa temporada de resultados, tentando capturar essas boas assimetrias que a gente vê ao longo do tempo. Então, acho que a gente está num momento que está bem difícil de achar short, porque está tudo muito barato, mas assim como o short está barato, o long também está barato. Então, a gente não fica tão preocupado nesse sentido, porque a gente sabe que as empresas que a gente está carregando hoje, elas são vencedores de longo prazo.